que a educação antirracista é essencial para proteger o direito dos grupos ciganos? Quer conhecer essa resposta? Vem comigo. Olá, pessoas queridas, sejam bem-vindas ao canal Embaixada Cigana, local onde a cultura bate forte em nossos corações. Eu sou Nicolas Amanuchi e hoje vamos falar sobre educação antirracista e etnia cigana. A grande maioria dos ciganos no Império Russo, no final do século XIX, era analfabeta. Apenas 2% da comunidade sabia ler e escrever em russo. E os músicos ciganos representavam um grupo especial que viviam e conviviam nas grandes cidades. Mas mesmo eles permaneciam semi-analfabetos. A política referente ao idioma romani naquela época estava inclusa na política das relações com as minorias étnicas, tanto no Império Russo como posteriormente no Império Soviético. No entanto, nas décadas de 1920 e 1930, durante 15 anos, foram criadas ONGs ciganas e o Teatro Romen, que existe até hoje. E surgiu uma seção cigana na União de Escritores Proletários e a União de Ciganos de toda a Rússia. De 1917 até o início da década de 1930, foram criados alfabetos romani, tanto utilizando a escrita latina como a escrita cirílica. E o Estado russo desenvolveu a cultura e a educação em massa no idioma romani. E desse modo foi implementado o primeiro programa de educação especial para ciganos russos, como parte do Programa Nacional Escolar, é claro. Foram abertas diversas turmas e escolas, nas quais as matérias do ensino básico e fundamental eram ensinadas em língua romani. Ou seja, que maravilha! O cigano sendo educado na educação formal do país em sua própria língua, dessa forma garantindo, obviamente, a manutenção da sua cultura e, obviamente, a saída da marginalização, pois um ser humano analfabeto, infelizmente, vive sim à margem da sociedade. E a coisa era tão boa que foi fundada uma faculdade para o treinamento de professores ciganos. E como o maior foco da política da época era eliminar o analfabetismo, obviamente foi criada a utilização de uma língua escrita para o romani, coisa que, infelizmente, até hoje não foi padronizada. O romani é falado basicamente no mundo todo por diversos grupos ciganos. Desse modo, é óbvio, existem diversos dialetos e não há uma normatização. Não há uma regra para se escrever romani utilizando o vlax, ou lovar, ou sintó e assim por diante. Entre 1928 e 1938 foram publicados aproximadamente 300 livros bilíngues entre russo e romani, incluindo livros didáticos, obras originais de escritores ciganos, olha que maravilha, e tradução dos clássicos da literatura russa para o romani. Dessa forma, além de alfabetizado, o cigano poderia se tornar, obviamente, culto. Literatura, pois lendo uma alta literatura, é óbvio que o mundo e o horizonte do cigano se expande. Nas décadas de 20 e 30, portanto, foram criados diversos materiais pedagógicos em romani, incluindo as famosas cartilhas para a escola em romani, que ainda existem alguns exemplares na Rússia. Um guia para gramática e ortografia e livros didáticos até a 4ª série. Mas, infelizmente, no final de 1938, uma mudança drástica na política nacional russa, esse processo maravilhoso foi interrompido. As escolas e as turmas de língua romani foram dissolvidas. A maioria dos alunos ciganos foi expulsa e a escrita do romani foi abolida e até proibida. Todos os programas educacionais foram encerrados.
E as estruturas de ensino para os ciganos foram consideradas prejudiciais pelo novo modelo de governo na União Soviética. Justamente porque esse processo contribuiu para o surgimento de intelectuais ciganos, que era tudo o que o próprio governo soviético não queria. É óbvio, quando um governo tem um povo analfabeto, é fácil de manter o controle. Agora, quando o governo tem um povo culto, um povo que tem intelectualidade, fica mais complicado de manter. Então, o que eles não queriam era justamente que ciganos se tornassem intelectuais. Está gostando? Então, taca o dedão lá no like, nos ajude. Compartilhe esse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação sempre que um novo vídeo for disponibilizado. E lembrando, temos aí 2 outras possibilidades de você nos ajudar sem ser dessa forma, ou seja, uma ajuda mais efetiva. Tem o botão Seja Membro, que vai nos ajudar muito, e tem também o Pix. Através dessas possibilidades você pode nos ajudar a manter a difusão da cultura cigana e dessa forma lutar por uma sociedade mais justa, lutando contra o preconceito e a discriminação social. Conto com a sua colaboração. E o governo bolchevique fez propaganda dizendo que os ciganos não deveriam difundir a sua língua, porque isso os tornava mais frágeis socialmente. Então vejam, o próprio governo, que antes auxiliava a instrução de ciganos, tirando-os do analfabetismo, passa a criar campanha dizendo que eles não deveriam difundir a sua própria língua, que óbvio, era uma maneira de mantê-los no ostracismo e dessa forma mantê-los analfabetos e ignorantes, como infelizmente uma boa parcela mundialmente ainda se encontra. E desse modo, com a propaganda governamental, a grande massa de ciganos analfabeta passou a difundir essa ideia de que não podia se ensinar a língua romani, pois era uma fragilidade, deixaria o grupo frágil e assim por diante. Então, reparem que isso parte do próprio governo que antes integrava a população cigana para a sociedade e agora preferia mantê-los à margem da sociedade. A situação da educação, infelizmente, continua alarmante até hoje. Vejam, nós estamos falando da década de 30, década de 20, 1920, 1930, mas infelizmente nada mudou. A grande maioria continua analfabeta e excluída da sociedade lá na Rússia e em diversos outros países da Europa, como aqui também no Brasil, um grupo dos 3 grupos ciganos também se encontra, infelizmente, numa situação muito delicada em termos de educação e saúde. Na Rússia, por exemplo, dados estatísticos mostram que mais de 80% das crianças com idade entre 11 e 12 anos não frequentam a escola. E entre as que frequentam, infelizmente, após 12 anos de idade, 90% deixam de frequentar a escola. Ou seja, entram para a escola, aprendem o básico do básico, mal são alfabetizadas e depois se afastam da escola. E por outro lado, as escolas russas ainda hoje não atendem às necessidades dos alunos ciganos, especialmente em termos do idioma e dos valores culturais. Sem métodos especiais para professores que possam aprender como lidar com as crianças ciganas, os problemas de aprendizagem das crianças ciganas geralmente são tratados erroneamente, mas ao mesmo tempo hipocritamente, porque eles sabem que não é esse o problema, como se fosse um problema médico. É um problema médico. E usando esse tipo de baixo argumento, eles enviam as crianças ciganas para frequentar escolas de crianças com problemas de retardo mental. Então imagine, você sendo um pai cigano na Rússia, que envia o seu filho para um ambiente de
crianças com retardo mental, alegando que o seu filho tem um retardo mental, quando na realidade o que falta é a estrutura do governo que já existia nas décadas de 1920 e 1930 e que foi simplesmente abandonada por medo de que os ciganos se tornassem intelectualizados. Aqui no Brasil, segundo o IBGE, apenas 13,7% da população de ciganos do grupo Calon tem acesso a políticas sociais no tocante à educação e à saúde. Então, o nosso governo também precisa ter um olhar mais atento para principalmente ciganos do grupo Calon. E a importância de uma educação antirracista em relação à cultura cigana se manifesta de diversas maneiras. Combate estereótipos e preconceitos e promove a valorização da história e da cultura cigana no Brasil. Permite o empoderamento das comunidades ciganas. Ao promover a educação que respeite e valorize a cultura cigana, cria-se automaticamente um ambiente de empoderamento para as comunidades ciganas, permitindo que dessa forma eles possam reivindicar seus direitos, reconhecer os seus deveres, porque cidadãos devem ter direitos e deveres, e ter condições de lutar contra a exclusão social que infelizmente ainda ocorre no Brasil. Este foi o tema de hoje, para você refletir. Um abraço e até a próxima sexta.